E quanto mais longe da infância, quanto mais próximo do presente, mais insignificantes e duvidosas eram as alegrias. Oi, eu sou a Natália e esse é o Networks, um espaço de troca onde a gente conversa sobre autoconsciência e o sentido da vida. Recentemente eu terminei de ler esse livro que é A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, e eu grifei essa parte porque me trouxe uma reflexão, inclusive, sobre um assunto que eu estava conversando esses dias com o meu tio. Ele tinha me falado que, ultimamente, durante esse ano, ele percebe que eu retomei mais a Natália que eu era na infância. E por isso eu estava mais solta. E eu fiquei refletindo sobre isso. A gente estava indo para um lugar e a gente estava no metrô. E eu falei, nossa, é isso. É assim que eu me sinto realmente. Eu me sinto mais livre, mais espontânea, mais completa, de repente, porque eu reencontrei comigo mesma. E eu acho que a infância é a parte onde a gente é mais nós mesmos que sempre, porque quando a gente vai crescendo, muitas vezes a gente vai perdendo essas características que a gente adquiriu lá na infância, quando a gente estava formando a nossa personalidade, quando a gente estava descobrindo quem a gente era, sem muitos filtros, sem muitas amarras, sem ainda ter a nossa máscara social. E aí a gente vai crescendo e vai deixando muito do que a gente descobriu sobre si para trás, porque a gente precisa vestir algo novo para poder ser mais aceito na sociedade, para poder entrar num trabalho. E aí a gente vai ficando cada vez mais distante de quem a gente é. E eu acho que esse livro entra muito com essa questão, sabe? O quanto ele perde a sua autenticidade para poder ser o que os outros esperam dele e até mesmo o que ele espera que ele seja. Porque a gente tem as nossas ambições, a gente tem os nossos desejos de quem a gente quer se tornar. E isso às vezes pode nos afastar de quem a gente é. Eu acho que é meio que por aí. Às vezes o sonho de quem a gente quer ser nos afasta muito de quem a gente verdadeiramente é. Às vezes, para alcançar aquele sonho, a gente tem que deixar de ser, né? E esse livro me fez muito refletir, porque eu converso sobre esse livro desde que eu terminei ele com diversas pessoas diferentes e em diversos contextos diferentes, porque ele mostra de uma maneira muito realista o processo de morte de um homem que conquistou tantas coisas e que teve uma vida tão invejável aos olhos públicos, né? Era um homem de nome, respeitável, com conquistas materiais abundantes e conquistas sociais também muito, muito assim, nobres, né? Mas que no íntimo dele era tudo uma encenação. Basicamente isso, é como se fosse uma vida que foi um teatro, foi uma apresentação digna de aplausos, mas que na coxia não era isso. E ele só pôde perceber o quanto faltou escolhas genuínas na vida dele no leito de morte, né? Enquanto ele estava quase morrendo. E esse livro me faz pensar muito sobre isso e o quanto é importante a gente refletir sobre as nossas escolhas durante a nossa vida, porque muitas das nossas escolhas não são feitas por nós, são feitas pelo nosso ego, pela vontade da gente ser algo diferente do que a gente é. Só que eu acho que a gente começa a ser mais feliz e a gente começa a tomar decisões mais genuínas, mais ligadas ao que a gente realmente precisa, ao que realmente nossa alma almeja, quando a gente começa a se encontrar com a gente criança, sabe? Com a nossa infância. E eu acho que nesse trecho fala exatamente sobre isso. Quanto mais próximo da vida adulta, mais as coisas perdem o sentido quando eu retomo as minhas lembranças.
E nessa fase, né, enquanto ele relatava isso, ele falava muito que ele tinha ótimas lembranças da infância. As lembranças felizes que ele tinha era da infância. E que todas as lembranças depois que, para a maioria das pessoas, possivelmente eram as lembranças mais felizes da vida dele, que ele conquistou tantas coisas, que ele tinha um papel tão importante profissionalmente falando, tinha uma família tão invejável, e ele pensava que ao retomar suas memórias ele não conseguia identificar momentos felizes ali depois que todas as coisas maravilhosas e grandiosas na vida dele aconteceu. Ele conseguia ter lembranças felizes da infância, que é quando era tudo mais simples, mais genuíno, quando ele ainda tomava decisões baseadas nos seus sentimentos. A gente acha que quando a gente cresce, a gente começa a se encontrar, né? A gente começa a ser mais decidido, a gente começa a ter mais personalidade, mas muitas vezes não. Às vezes, realmente, é lá na infância que a gente é quem a gente é, e a gente retomar esse papel na nossa vida deixa as coisas um pouco mais leves. E eu acho que é bem isso que meu tio quis dizer, porque teve uma fase da minha vida onde eu trabalhava e aí eu tive que vestir uma máscara social, até mesmo por conta do trabalho. E a gente precisa, né, às vezes. E aí, enfim, eram vários contextos sociais que eu tinha entrado onde eu precisava me podar um pouco, segurar quem eu era para poder até me colocar de uma maneira mais séria, de uma maneira mais respeitável para as pessoas. E aí, no meu ambiente familiar, com os meus amigos, eu acabava trazendo aquilo, né? E aí eu não percebia, e eu ia me podando cada vez mais, podando a minha criança, podando a minha autenticidade, sabe? A minha forma de genuína de ser. E com o tempo a gente nem vai percebendo mais que a gente tá fazendo isso e a gente tá super distante de quem a gente é. E às vezes é muito simples a gente voltar para quem se é. E às vezes a gente tá perdido. É muito doido, porque nessa época, algum tempo atrás, acho que ano passado, eu me sentia muito perdida. É como se eu tivesse dentro de mim, em algum lugar, mas eu não conseguisse me encontrar ao todo. E eu tenho percebido que esse ano eu tenho conseguido retomar cada vez mais essa autenticidade que é minha. E, enfim, os desejos que são genuinamente meus, porque eu acho que também eu sempre, depois que a gente cresce, né, e que a gente, sei lá, faz faculdade, a gente estuda, a gente começa a trabalhar, a gente coloca desejos dos outros acima dos nossos desejos, porque, me disseram que isso é legal e agora eu quero isso. Me disseram que estudar isso vai ser bom porque é isso, mas é uma coisa que eu nunca eu senti de forma verdadeira vontade de aprender. E aí, coisas que eu realmente sinto vontade de aprender, às vezes eu deixo pra lá, porque, de repente, meus desejos não são tão importantes assim, não vão me levar a lugares tão altos. Realmente, às vezes não leva. Profissionalmente falando, financeiramente falando, às vezes não leva. E a gente tem, né, que se moldar realmente, às vezes, para poder conseguir alcançar alguma coisa. Mas o quanto a gente pode se moldar de maneira saudável, sem perder quem a gente é, sem deixar os nossos desejos, as nossas vontades próprias de lado, né? Acho que é difícil dosar isso, mas eu acho que é possível e até saudável a gente conseguir dosar isso, porque senão os anos vão passando, a idade vai chegando cada vez mais alta e a gente vai ficando cada vez mais longe daquilo que a gente era, até às vezes se perder mesmo. Eu acho que tem gente que se perde mesmo, e eu acho que isso faz parte da angústia do ser humano. E eu entendo a angústia do Ivan Illich no leito de morte, que é quando ele percebe que não tem mais jeito, que não tem mais volta, que a morte é certa e que tudo que ele poderia ter sido, ele não foi, porque ele quis ser o melhor que ele pudesse ser. Só que para isso ele teve que não ser ele, né? Não tomar as suas próprias decisões com o coração. Ele agia
basicamente sempre pela cabeça, pelo que era mais socialmente aceito, né? E é muito doido pensar nisso, em quantas vezes a gente age igual ele, e enquanto esse livro é realista. E é isso que me pega, assim, profundamente. Porque é possível... É um livro muito antigo, passa um outro tipo de sociedade, assim, mas é um livro extremamente atual, algo que dá para se aplicar no contexto presente, tranquilamente, na vida de inúmeras pessoas. Quantas pessoas não tomam nenhuma decisão genuína durante as suas vidas? E eu me pergunto se um dia essa conta chega para todo mundo, ou se tem gente que simplesmente vai embora, né, dessa vida sem nem ter tido a chance de refletir sobre isso. Tantos amores que a gente poderia ter vivido e a gente escolhe não viver porque, socialmente falando, é melhor a gente escolher uma outra opção, ir por um outro caminho. Até profissões que a gente poderia ter tido e a gente escolheu a que traria maior retorno financeiro, mas que a gente era totalmente alinhado com outro tipo de paixões. É difícil dosar isso, né? É difícil a gente perceber qual caminho que a gente deve... Porque às vezes a vida parece ter tantos caminhos abertos e a gente fica numa bifurcação sem saber para onde vai e para onde seguir. Às vezes a gente só segue por onde está todo mundo seguindo, porque fica mais fácil. Às vezes, não sei. É uma reflexão mesmo, porque eu também tô tentando descobrir, mas eu percebi que isso de me trazer de volta tem sido muito importante para quem eu sou, para até entender o que eu realmente quero, para agir da maneira que eu acho coerente e não só agindo da forma que os outros esperam que eu haja. E isso tem sido libertador. É isso. Tem sido libertador e eu quero continuar cada vez mais assim, próxima de mim mesma e descobrindo todo dia alguma coisinha da Natália lá da infância, sabe? Do jeito da Natália da infância. Acho que retomar esses nossa essência um pouco mais primitiva também é muito saudável. É isso. Que haja paz, que haja harmonia, que haja muita felicidade. Assim seja, assim é. Beijo.